Olá, eu quero cumprimentá-lo desejando a graça e a paz de Cristo Jesus. É muito bom estar conversando com você, trazendo uma palavra ao seu coração, uma palavra viva, uma palavra eterna, uma palavra que permanece para todos sempre. Que você possa crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. O nosso conhecimento nos liberta, o nosso conhecimento da verdade nos faz viver uma vida abundante, dada a nós, conquistada a nós por Cristo Jesus. Eu quero pensar com você sobre o cuidado de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a grandeza do cuidado de Deus por nós. No Evangelho de Lucas, nós temos 3 parábolas. A palavra parábola significa paralelo. Existe uma situação terrena, existe uma condição terrena e essa condição terrena reflete uma verdade, uma condição espiritual. Isso é uma parábola. Então Jesus pegava uma situação terrena para referir-se, para dizer, olha, espiritualmente também é assim. Né? No reino de Deus também é assim. Nós temos aqui em Lucas capítulo 15, primeiro a parábola da ovelha perdida. O texto diz assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, ele recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola dizendo, que o homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, cheio de alegria. Voltando para sua casa, chama os seus amigos, seus vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Interessante que Jesus diz, um homem tem 100 ovelhas. Agora ele perde uma ovelha. Ele deixa as 99 e vai ao encalço, vai à procura desta ovelha perdida. Quando ele encontra, ele coloca ela nos ombros, ele carrega essa ovelha de volta para o aprisco, de volta para casa. Além disso, ele chama os seus amigos e diz, olha, eu tinha uma ovelha que estava perdida, agora essa ovelha foi achada. Eu quero fazer uma festa, eu quero ter um momento de júbilo, de alegria, de celebração, porque eu achei a ovelha perdida. Pense comigo, 100 ovelhas, uma está perdida, percentualmente ele tem aqui 1% de perda, 1% de prejuízo. Jesus continua dizendo, e disse, um certo homem tinha... Não, ele diz assim, quem dentre vós não faria a mesma coisa? O texto diz assim, é igual uma mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar, e achando a dracma, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Veja comigo, agora uma mulher ela tem 10 dracmas, ela perde uma. Ela então acende a candeia, acende as lamparinas, agora então ela varre a casa, ela organiza tudo, a busca, a procura dessa dracma. Ali ele tinha 100 ovelhas, perde uma, o prejuízo estava sendo de 1%. Agora ela tem 10 dracmas, perde uma, o prejuízo aqui está sendo de 10%. 10% de prejuízo. E aí na sequência ele diz, um homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, para uma terra distante, e desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. Aqui o texto sagrado fala que o homem tinha 2 filhos e um vai embora. Ou seja, agora aqui ele perde 50%. 50%. A ovelha perde 1%, da dracma perde 10%, do filho perde 50%. Com isso Jesus está dizendo, este pai, este homem que perdendo uma ovelha, perdendo 1%, ele foi atrás, ele colocou nos ombros, ele se alegrou, porque 1% foi recuperado. Imagine agora, essa mulher que perdeu a dracma e recuperou 10%,
ela ficou feliz e alegre. Imagina agora o pai deste rapaz que foi embora. Será que ele não vai recebê-lo são e salvo? Será que não vai recebê-lo com alegria? Será que não vai recebê-lo com júbilo, com contentamento, com felicidade? Se uma ovelha, que era um animal, se uma dracma, que era uma coisa, os proprietários se esmeraram, se dedicaram para recuperar, será que o nosso Pai Celestial, não vai receber de braços abertos, com o bezerro cevado, com alegria, com júbilo, com dança, o filho, ou seja, 50% daquilo que ele havia perdido? Amados, olha o coração do Pai, olha o amor do Pai, olha como Deus é tão cuidadoso. Ele diz, se as pessoas valorizam uma ovelha, se as pessoas valorizam uma dracma, será que Deus não vai valorizar o ser humano? Será que Deus não vai cuidar do ser humano e buscá-lo para que ele volte? As pessoas dizem, eu estava desviado dos caminhos do Senhor, eu estava desviado da igreja. Na verdade, não está errada essa declaração, mas essa declaração também ela não reflete a verdade, a realidade. Porque não existe ninguém desviado dos caminhos do Senhor, não existe ninguém afastado da igreja. Existem filhos e filhas que não estão desfrutando da sua herança. Porque o amor do Pai é o mesmo. O cuidado do Pai é o mesmo. Quando o filho pródigo volta, o texto diz que o pai, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, abraçando-o, o beijou. Ou seja, ele continuou sendo filho. Ele nunca deixou de ser filho. Só que longe do aprisco, longe da casa do pai, longe dos olhos do pai, longe do cuidado do pai, o que estava acontecendo? Estava acontecendo o quê? Estava acontecendo o quê? Ele não tinha a provisão, ele não tinha proteção, ele não estava desfrutando da abundância que existe na casa do Pai. Aqueles que estão longe simplesmente não estão desfrutando da paz, da alegria, não estão desfrutando do cuidado de Deus, do suprimento de Deus, do socorro de Deus, da saúde física, porque estão longe. Eles não estão desviados, eles simplesmente não estão reinando em vida. Eles simplesmente não estão desfrutando daquilo que pertence a eles como filhos. E Jesus diz, se um homem que perde 1% vai atrás para recuperar, se uma mulher que perde 10% vai atrás para recuperar, será que o Pai Celestial não vai atrás do filho? Não espera com expectativa? O texto diz que ele tinha preparado em casa um anel para esse filho, sandálias para esse filho, roupas novas para esse filho, o bezerro cevado esperando esse filho. De repente você que está frio, indiferente, você que está afastado, você que está sem interesse de congregar, de estar inserido numa igreja, num grupo, saiba de uma coisa, ao decidir regressar, ao decidir voltar, você vai ser recebido com os braços abertos. Você vai ser recebido com alegria. Você vai ser recebido com um banquete. Virá um anel de autoridade, virá um manto de santidade, virá sandálias dos pés, sandálias que significa que você é filho. E você vai se alegrar com o Pai, porque o Pai nunca abriu mão de você, Ele nunca se afastou de você, Ele nunca pesou as mãos sobre você, Ele nunca castigou você. Ao contrário, Ele sempre cuidou de você abundantemente. Volte para o aprisco, volte para os braços do Pai, volte para a casa do Pai. Volte a viver a vida abundante que você tem direito, que pertence a você. Não ouça as vozes, não ouça os desprezos, não ouça os escárnios, não ouça as críticas, não. É você e seu Pai. Decida viver essa vida abundante que Ele deu a você através de Cristo Jesus. Eu quero orar com você. Antes, porém, de fazermos essa oração, eu gostaria de encorajar você a mandar o seu e-mail para nós, abatv@aba.org.br. Você pode acessar e compartilhar facebook.com/a igreja em sua casa, tudo junto. E você então pode mandar para nós
esse e-mail, pode compartilhar esse link. Eu tenho certeza que as pessoas vão se alegrar ao receber isso através de você também. Seja um semeador desta mensagem, enviando esse link para mais pessoas. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor é o nosso Pai Celestial. Obrigado porque o Senhor nunca abriu mão de nós, nunca desistiu de nós. Ao contrário, aqueles nossos irmãos, aqueles filhos que se afastaram, talvez decepcionado com pessoas, decepcionado com coisas. Pai, que essas pessoas possam nesta hora entender que o que mais importa é estar na presença do Senhor, na casa do Senhor, estar em comunhão com o Senhor, servindo ao Senhor. Pai, que essas pessoas possam passar por cima disso, fazer como esse filho chamado de filho pródigo, caindo em si, disse: levantar-me-ei dentre com meu pai. E essa pessoa possa escolher, possa decidir voltar, não permanecer distante, porque o Senhor está de braços abertos. O Senhor tem o bezerro cevado, o Senhor tem a festa preparada, o Senhor tem o anel, tem a túnica, tem a sandália. O Senhor é o Deus que nos ama, o Senhor é o Deus que nos abraça, porque o Senhor é o nosso Pai Celestial. Toda e qualquer influência do mal nós quebramos, anulamos agora, em nome de Jesus. Declaramos esse caminho livre, essa porta aberta, para esse tempo de reconciliação, de restauração, esse tempo de paz, de vida abundante, de alegria, de vida que vale a pena ser vivida. Essa vida dada a nós, ó Pai, pelo Teu Santo Filho, Jesus Cristo. Pai, com gratidão nós oramos. Amém. Se Deus permitir, nós voltaremos então na próxima semana com mais um projeto, com mais um programa, A Igreja em Sua Casa. Permaneçam abençoados, permaneçam na graça e na paz de Cristo Jesus, recebendo o amor de Deus, desfrutando do amor de Deus, para que você possa viver essa vida abundante, em nome de Cristo Jesus. Amém.